E aí, meus queridos, vamos com mais uma paulista aqui. Tô avisando você de cara, já vai fazer os vestibulares de São Paulo. Esse é o vídeo da FAMERP, mas eu quero dizer pra você, dependendo do momento que você tá vendo esse vídeo, ainda dá tempo, eu tô fazendo uns aulões pra vestibulares das paulistas, tá? FAMERP e FAMEMA eu não consegui organizar aulão. Mas, se você pegar os aulões da Unesp e da Unifesp, dependendo da data que você tá vendo ainda dá tempo, vai ajudar bastante você nessas provas também, tá? Assim como eu falei no vídeo da FAMEMA, FAMERP, Unesp e Unifesp são provas feitas pela banca da VUNESP, todas muito parecidas. Algumas diferenças de cobrança, mas algumas coisas muito semelhantes. Então, certamente, se você assistir esses 4 vídeos aqui no meu canal, é só procurar como cai gramática na e o nome da outra universidade, e você pegar os aulões, não tem. Você tá muito bem preparado para enfrentar qualquer vestibular, inclusive ainda tem um preço especial no pacote dos aulões. Dá uma corrida, ou no vídeo da Unesp ou da Unifesp tem o link para você ter mais informações sobre como funcionam os nossos aulões. E agora a gente vai pro vídeo da FAMERP. O que você tem que saber? Essa primeira questão aqui pediu para verificar o emprego da vírgula para assinalar a elipse de um verbo. É uma questão tranquila. Se você analisar toda ela procurando só onde está a elipse do verbo, ela é uma questão relativamente tranquila. Não tem muito o que você se preocupar. A elipse do verbo vai estar na letra E. Se as moscas têm 13 mil genes, qualquer verme 20 mil, ali tá elíptico o tem, né? As moscas têm 13 mil genes, qualquer verme tem 20 mil. Um abacateiro 25 mil, um abacateiro tem 25 mil. E os camundongos que caçamos nas atoeiras tem 30 mil, aí repetiu, 100 mil para nós parecia uma estimativa razoável. Então essa alternativa com certeza é a alternativa que tem emprego de vírgula para assinalar a elipse de um verbo. Nem todas as vírgulas servem para isso, né? Também há vírgulas ali separando orações que estão coordenadas, orações coordenadas assindética seria a resposta se cobrasse as outras vírgulas, mas a que tem a elipse do verbo é essa. Elipse é quando está omitido, né? Então a elipse do verbo é a omissão de um verbo, a vírgula está marcando que ali haveria o mesmo verbo tem, para ele não ser repetido, eu coloco a elipse no lugar. Certo, mas o que a gente pode fazer para treinar? E se esse ano na sua prova cair as outras vírgulas? Você sabe justificar? Quais são as vírgulas que isolam o no entanto na letra A? Admitir, no entanto, vírgula, que o nosso genoma é formado. Está isolando o no entanto? O motivo da vírgula, cuidado, não é separar uma oração coordenada sindética adversativa. Não é o caso. Não é uma vírgula no início do no entanto que separa duas orações. Observa como aquele no entanto está isolado por essas vírgulas. A gente chama isso de isolar uma conjunção deslocada. Essa conjunção foi deslocada para o meio da frase. A frase na ordem direta seria, no entanto, vírgula. Admitir que nosso genoma é formado pelos mesmos, e aí eu teria o no entanto no início da frase. Então, como ele está deslocado, as vírgulas isolam essa conjunção. E que somente 300 genes são responsáveis pela diferença entre nós, entre eles, está introduzindo, né, uma nova oração que está em uma relação de coordenação com a anterior. Separa duas orações coordenadas, a vírgula ali antes do E, pela diferença entre nós e eles, constitui uma humilhação inaceitável. Aí essa tá falando lá da oração anterior ainda, certo? B. Não fizemos nenhuma falta à vida na Terra durante praticamente toda a existência dela. E, vírgula, se um dia formos extintos, vírgula, as duas vírgulas estão isolando uma oração adverbial deslocada. Esse se um dia formos extintos é uma oração adverbial condicional, como ela está deslocada duas vírgulas nela. Nenhuma formiga, vírgula, cigarra ou besouro, estou separando termos de mesma função sintática. Nenhuma formiga, cigarra ou besouro é o sujeito do chorará, a vírgula está separando núcleos do sujeito. Termos de mesma função sintática. C. A visão antropocêntrica, vírgula, aí vem tudo aquilo. Segundo a qual, tudo aquilo que vai até o ao homem lá no final, também é uma oração adverbial deslocada. Essa oração deslocada está com duas vírgulas isolando ela. Letra D, os seres vivos mantêm a quase totalidade de seus genes ocupados na execução das tarefas do dia a dia, 2 pontos. O que esse 2 pontos está fazendo? Vamos aproveitar e vamos estudar? Introduzindo uma enumeração das tarefas. Na execução das tarefas do dia a dia, vou enumerar quais são todas as tarefas, vou esclarecer quais são todas as tarefas, vou explicar quais são todas as tarefas, 2 pontos. E o que as vírgulas fazem? Separam termos de mesma função. Respiração, circulação, movimentação, digestão. Ele pode chamar isso de termos de mesma função ou então de termos coordenados entre si. Existem as orações coordenadas, que são orações que são sintaticamente na mesma função, e os termos coordenados entre si são os termos que desempenham a mesma função sintática. Então perceba, nesse ano aí cobraram a elipse do verbo. Teve um outro ano que cobraram uma questão muito fácil que era de vocativo. Qual é a vírgula que separa o vocativo? Acho que tinha vírgula José, ele falando com o José. Era óbvio que era vocativo. Tá,
Mas só porque caiu fácil nessas duas últimas provas, não quer dizer que na tua vai ser simples. Significa que cai vírgula, cai as regras de vírgula na prova da FAMERP, você tem que dominar pelo menos as principais antes de ir para essa prova. Essa é outra questão extremamente discutível, porque para mim, na minha humilde opinião, eu, professor Lauro, a resposta certa não está nas alternativas. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e pensando, para mim também não tá, eu não sei se eu pensei na mesma figura de linguagem que tu. Mas antes da gente discutir ela, eu prometo que eu vou discutir até o final do vídeo, vamos primeiro acertar a questão, porque eu sempre defendo aqui o seguinte, uma coisa é a questão ter problema, outra coisa é tu errar a questão porque ela tem problema. O aluno precisa entender que isso são duas coisas completamente diferentes. A questão ter um problema de elaboração, ter uma resposta que talvez não seja a correta é uma coisa. Você errar ela por causa disso é outra. Tu não podia ter errado essa questão. Quer ver por quê? Examine a tirinha de Dick Brown, publicado na conta do Instagram, Agaro Horrível no dia tal. Para produzir o seu efeito de humor, a tirinha mobiliza qual recurso? Vê que as opções são figuras de linguagem, ó. Eufemismo, personificação, antítese, sinestesia e hipérbole. Estão entre aquelas figuras de linguagem que eu sempre destaco, que são as principais e que, portanto, você deveria saber, né? O eufemismo, para retomar, é a suavização de uma ideia, geralmente suavizando a ideia da morte. Eu falo que ele foi pro céu, em vez de dizer que ele morreu. Personificação é dar vida a algo que não é vivo, né? Atribuir vida, atribuir sentido de pessoa, para essa coisa que não é pessoa. Antítese é sentidos opostos, sinestesia é mistura de sentidos, então mistura a audição com o olfato, com a visão, é o famoso, o seu olhar é doce. Você tem um jeito doce. O seu olhar, não pode cantar muito, porque senão o YouTube bloqueia. O olhar é doce. Olhar, visão, doce e paladar. Misturou os sentidos. E hipérbole é um exagero. O que a gente tem ali? Sou o cavaleiro negro da idade das trevas. Nasci à meia-noite e controlo a floresta negra. Então uma coisa bem macabra, né? O cavaleiro negro da idade das trevas nasceu à meia-noite na escuridão e controla a floresta negra. Tudo escuridão, né? E como você se chama? Iluminado. Qual que é a figura de linguagem que tem aí? Dessas 5, antítese. Antítese. Porque ele é o cavaleiro negro das trevas, nasceu à meia-noite e o nome dele é iluminado, é o contrário. Então é antítese. E aí eu recebi mensagens e mensagens e mensagens, na época que saiu essa prova, de alunos indignados perguntando por que não era um paradoxo. Né? Por que não é contraditório se ele faz isso, etc e tal. Não, vamos discutir então, mas antes de discutir, eu quero saber de ti assim, tem eufemismo aí? Quando ele fala iluminado, ele está suavizando uma ideia? Não tem. Personificação, está atribuindo vida a algo que não é? Também não, ele é o cavaleiro e ele é uma pessoa. Sinestesia, misturou algum sentido? Nada. Hipérbole, algum exagero? Também não. Ah, professor, eu achei que era um exagero dizer que ele nasceu à meia-noite e controla a floresta. Mas o humor sempre está no último quadrinho de uma tirinha, né? Então o recurso de humor está no iluminado. O iluminado se opõe ao que vem antes, antítese. Ah, mas eu achei que era paradoxo. Perceba. Não é um paradoxo, porque não é uma oposição impossível. Eu não estou me contradizendo. Se eu dissesse que eu sou o cavaleiro negro das trevas e eu sou o iluminado, não, para um pouquinho. Se você é das trevas, você não pode ser iluminado, porque no momento que você estiver nas trevas, as trevas vão se iluminar e não são mais trevas. Mas o nome dele é iluminado, então não é um paradoxo, não há uma contradição. Ah, professor, pois é, eu não marquei antítese porque era paradoxo. É isso que eu não consigo te entender. Eu entendo tu ficar confuso com o paradoxo, mas por que não marcar antítese? O que eu ensino na aula? Toda a antítese é qualquer oposição. O paradoxo é uma oposição que se contradiz. Então todo paradoxo é também uma antítese, não se anula. O paradoxo é também uma antítese, porque ele envolve oposição. Mas nem toda antítese é um paradoxo. Só que pra mim, eu, Lauro, não é nem antítese nem paradoxo. Que figura de linguagem que tem aí? Ironia. Isso é irônico. Você disser que o cara é um cavaleiro negro das trevas, nascido à meia-noite, o nome dele é iluminado, é que nem você pegar o cara feio pra caramba e o nome dele é Belo. Tem um assim que canta pagode. O nome do cara é Belo e ele é horrível. Não, peraí. Isso é irônico. Ironia é você mostrar um efeito de sentido contrário ao que se pretendia. Se imaginava que o cavaleiro negro da idade das trevas, nascido à meia-noite, teria um nome que combinasse com essas trevas, com essa escuridão. O nome do cara é iluminado, isso é ironia.
É ironia, porque a ironia também envolve o contrário. A ironia é quando você diz o contrário do que você pensa. Uma situação irônica é quando acontece o contrário do que se imaginava. O cara foi pensando tal coisa e aconteceu exatamente o contrário. Que irônico, você ferrou, né? Isso é ironia. Então a resposta tinha que ser ironia. Nossa, professor, eu concordo contigo, então a questão tá errada. Mas das 5 alternativas é antítese. Não tem ironia nas opções. Ah, não, mas eu acho que não, acho que a questão tem que ter a resposta. Então tu vai, do fundo do coração, vai fazer vestibular para sempre. Porque não é assim que se faz vestibular. Vestibular se faz eliminando opções. E isso acontece na FAMERP, isso acontece na FAMEM, isso acontece na Unesp, isso acontece na Unifesp. Eu só vou reclamar de uma questão e querer que ela seja anulada se a resposta, o erro dela, faz com que eu me confunda entre as 5 alternativas. É qual é a melhor resposta dentre as 5 alternativas, não a que tu pensou na tua cabeça. Resposta certa seria a letra C. Eu discordaria dessa questão no dia e acharia que é ironia, mas eu marcaria a letra C. E isso tá faltando para muito aluno que vai fazer prova de gramática. Se você precisa se tornar um expert em gramática para gabaritar a prova de gramática, vai demorar. Não precisa ser expert em gramática, não.